E aí, Dorleu? Você que esteve lá, né? Assim, assistindo a entrevista coletiva dele, deu para perceber que realmente o primeiro objetivo, como a Tirson falou, é recompor esse time, como ele termina ali dizendo, e tornar competitivo. E aí, aos poucos, ele vai colocando a cara dele no time. E muita gente já, claro, ansiosa, quer saber como o Flamengo vai jogar com o Jorge Sampaoli. Algumas perguntas foram feitas a ele nesse sentido e ele deu algumas dicas. A gente deve ver um time muito próximo ao que era o Atlético Mineiro, nas mãos dele, o Santos, jogando naquele jogo posicional, que são com os atletas mais respeitando ali as zonas do campo. Geralmente ele citou até 2 esquemas, 2 formas de atacar, um 3-1-6 ou um 3-2-5, ou seja, 5, 6 jogadores na última linha, geralmente 2 pontas, 2 meias por dentro e um centroavante dando profundidade. Ele citou o Manchester City quando falou disso, inclusive. O Manchester City é o time que melhor faz isso, que melhor pratica esse jogo de posição hoje em dia, jogando 6 jogadores lá para frente. Mas com variável, né? Com variável. Você fica fixo com o próprio jogador. Tem um jogo posicional, mas né? com movimentação. Sim. Exemplo, você tem o Everton Ribeiro e a Arrascaeta que fica aberto na ponta, mas que você tem essa variação. Quando esses 2 jogadores vêm por dentro, você tem os alas para fazer isso. É um jogo posicional. Mas não estático, né? Não estático, exatamente. Exatamente. E falando até sobre a questão dos 3 zagueiros, ele foi perguntado sobre isso. Esse é um ponto importante. E ele citou, aí foi quando ele citou até um pouco dessas formações, dessas organizações ofensivas. Não quer dizer que a gente vai estar jogando num 3-2-5, que a gente vai estar com 3 zagueiros. A gente pode ter um lateral esquerdo, ele não falou isso, mas assim, a gente sabe que isso pode acontecer. A gente pode ter o Felipe Luiz ali compondo uma linha de 3 na defesa. Volante que entra. O volante, o Thiago Maia, talvez, que até já jogou improvisado assim nesse ano. Então eu espero um Flamengo assim muito ofensivo mesmo, jogando o tempo todo com a bola lá na frente. Eu espero também até um Flamengo, às vezes, não tão incisivo quanto era um tempo atrás, talvez balançando mais a bola, tocando mais a bola ali, né? Perto da área, circulando mais, tendo mais paciência para chegar no gol. Mas um Flamengo, com certeza, muito melhor do que a gente vem tendo hoje. A gente vem vendo hoje. Ele até falou, né? Se tivesse tudo bem, eu não estava aqui. Então a missão dele é justamente chegar e fazer esse Flamengo voltar a ser competitivo e jogar bem. Só tem uma situação que a gente teria que dar tempo para esse treinador observar, né? Fala-se muito da forma que o Dorival conseguiu resgatar desse time que estava em baixa naquele momento ali, resgatou a confiança, fez com que 2 equipes jogassem, um brasileiro, outro a Libertadores e Copa do Brasil, e chegou firme nas 2 competições e quase chegou no Brasileiro. Sim. Qual é o aspecto? Entender o aspecto da marcação, porque o Flamengo sempre tentou marcar lá em cima a pressão, e o Dorival entendeu que aquele momento o time não precisava pressionar o adversário lá em cima todo o tempo para dar espaço lá atrás. O que ele fazia? Ele fazia a recomposição do seu time na parte da organização defensiva e aí sim, quando tinha a bola, tinha facilidade de jogar. Então eu só quero entender se ele vai querer fazer a pressão lá em cima, se vai ser média ou se ele vai agredir só nos espaços que o adversário forem tomando dentro do campo do Flamengo. Vamos entender um pouco melhor para a gente poder mencionar mais sobre a estratégia desse treinador. Eu gosto dele, eu, assim, da forma que ele trabalhou, já vi bastante treino dele, já vi bastante a postura desse time, desse treinador, eu gosto bastante. Agora vamos ver como que ele vai atuar dentro desse processo que a gente tem que dar tempo. Agora sim a gente tem que dar tempo. Por que o outro não? O outro já tinha 4 meses. Já teve tempo, né? E teve bastante campeonatos, né? Exatamente. Teve muito jogo para falar. Teve pré-temporada também. Pré-temporada e não conseguiu tempo, arrumar nada. Mas, enfim, não vamos falar de quem já foi, quem foi. E vamos esperar o Sampaoli, tomara que ele tenha bastante sucesso no Flamengo. Um tema que é óbvio que todos os torcedores estão levantando sobre o Sampaoli é a possibilidade de Pedro e Gabigol jogarem juntos, algo que aconteceu só com o Dorival Júnior. Vocês acreditam, até pela fala dele na entrevista, que isso vai acontecer, que Pedro e Gabigol possam, quem sabe, voltar a jogar juntos? Eu acho que não. Pelo que ele falou ali na coletiva, ele contemporizou, né? Falou, eles foram muito bem com o Dorival e tal, mas vamos ver, pode ser que jogue um ou outro e tal. E até pensando assim no estilo de jogo do Sampaoli, talvez não, eu acho que não vão jogar os 2 juntos. E se for jogar, é com o Pedro de centroavante e o Gabigol, uma espécie de meia de criação ali colando no Pedro, a posição justamente que o Gabigol disse pro Vitor Pereira que não queria mais jogar nela. Então, complicado isso, né? Antes do Atirson complementar, vamos colocar aqui na tela a fala do Sampaoli para o torcedor que não teve a oportunidade de ver, para ele poder ouvir e ver o que Sampaoli disse sobre Pedro e Gabigol juntos. Bota na tela aí. Pedro e Gabigol foram muito bem com o Dorival na temporada anterior. Definir que cada jogo é diferente. Pode ser que sim ou pode ser que não.
Eles dando a oportunidade ao clube e a possibilidade de se complementarem, bem-vindos. Se não, terão que entender que vão trocar na partida. Se não, terá que jogar um ou outro. Basicamente, para mim, o importante é que joguem os melhores. Para mim, o importante é que joguem os melhores. Acho que ele ficou na mureta, né, Tisson? Não, O que tu achou? mas eu acho que faz sentido o que ele fala. Porque assim, a gente está entendendo hoje o processo da forma que o Flamengo está jogando hoje. Sim. O Flamengo não vem jogando bem. O Flamengo não vem atuando bem dentro desses meses. O último jogo, uma consequência, mas o Flamengo tem um relampejo assim, joga bem um jogo e o outro jogo não. Então assim, faz parte do que ele está falando. Por que no meu aspecto, né? Por que deu certo com o Dorival? Porque o Everton Ribeiro estava num momento muito bom e o Arrascaeta estava num momento muito bom. Os dois jogadores que faziam a extremidade, os lados do campo, o lado do campo, ajudar na marcação. E deixava o Gabi solto para se aproximar, para infiltrar, para fazer aquela movimentação por trás do Pedro. Então, deu muito certo porque esses dois jogadores estavam num momento muito bons. E sem obrigação defensiva, né? E, exatamente. Ele não tinha obrigação de fazer como o próprio Vitor Pereira queria que o Gabi fizesse, voltasse lá atrás para marcar. E o Gabi não tem essa característica. Ele é o jogador mais próximo do gol. Então, assim, faz parte, entendo o que ele está falando, para ver as peças que vão encaixar. Hoje, quem vem amadurecendo, quem vem crescendo muito, é o Matheus França. Exato. Matheus França, ele teve um início, às vezes, momentos bons, momentos ruins, às vezes entrava no jogo disperso, às vezes muito ligado. Aquele jogo contra o Vasco, acho que fez com que ele mudasse a chave dele. E ele tem que entrar sempre dessa forma, porque ele vai ser um jogador importante, mas ele pode ser titular absoluto no lugar de qualquer jogador hoje. Sim. Porque é um jogador que é jovem, ele consegue fazer aquela linha ali por dentro e por fora. Ele tem essa característica. E aí pode fazer com que esses dois jogadores atuem novamente. Agora, se não tiver esses jogadores fazendo essa recomposição, aí vai ficar difícil para os dois atuarem juntos. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!